Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. O Brasil acumula índices tristes e é o nosso assunto do nosso programa de hoje, o combate à violência doméstica contra mulheres, com convidadas extremamente envolvidas nesse assunto, que trarão muitas informações para vocês e com certeza poder ajudar a você ou quem está ao seu lado. E no nosso quadro Comer Bem Faz Bem de hoje, uma receita deliciosamente saudável feita para você. Seja bem-vindo! Você já deve ter ouvido falar que a pandemia, nós já estamos há mais de um ano, foi um dos fatores que desencadearam o aumento da violência doméstica contra mulheres no Brasil. O país registrou a triste marca de 105.821 denúncias de violências contra a mulher no ano de 2020. Segundo um relatório divulgado na véspera do Dia Internacional da Mulher desse ano, essas denúncias representam cerca de 30% do total do Disque 100 e do Ligue 180 de 2020, para vocês terem uma ideia. Os números por semestre contam no painel de dados sobre os direitos humanos. Isso é muito triste. Mas, acima de tudo, é decepcionante. Segundo o governo, de acordo com a Lei Maria da Penha, esse tipo de violência caracterizado por ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher. Ainda estão na lista danos morais ou patrimoniais a mulheres. Os canais também recebem denúncias de violações a diversos grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências, pessoas com restrição de liberdade, a população LGBT e a população em situação de rua. O governo informou ainda que a maioria das denúncias tem como vítimas mulheres declaradas como de cor parda, de 35 a 39 anos. O perfil médio da mulher vítima de violência doméstica inclui ensino médio completo e renda de até um salário mínimo. Já em relação ao suspeito, o perfil mais comum é de homens brancos com idade entre 35 e 39 anos. E é por isso que, mesmo com o mês caracterizado mês da mulher e com todas as suas lutas, que março se firmou, mas não devemos deixar esse assunto ficar abandonado ou ser falado somente em épocas específicas do ano. Nós devemos sempre trazer informações para orientar vocês. Nós convidamos a doutora Laila, que é presidente do Conselho Municipal das Mulheres de Jataí. Ela é conselheira seccional da OAB do Estado de Goiás e diretora da Comissão da Mulher Advogada, para um bate-papo hoje conosco aqui no programa. Bom, eu acho que antes de aprofundarmos sobre esse tema, é bacana a gente explicar melhor. Doutora Laila, quais são as condutas específicas ou não que caracterizam a violência doméstica? Olá, Vanessa. Olá a todos que estão acompanhando o programa nos 45 do segundo tempo. Bom, Vanessa, as condutas que caracterizam a violência doméstica são aquelas previstas lá na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. E ela traz 5 tipos de violência. A primeira é a violência física, que é aquela conduta que ofende a integralidade ou a saúde corporal da mulher. Como, por exemplo, um tapa, um apertar de braço, um empurrão, um espancamento, são tipos de violência física. Temos também a violência sexual, que é aquela conduta que constrange a mulher a presenciar, participar ou manter relações sexuais mediante intimidação ou coação sem o consentimento da mulher. Por exemplo, estupro, impedir que a mulher utilize de métodos contraceptivos. Temos também a violência patrimonial, que é aquela conduta que configure na subtração, retenção ou destruição de bens, valores da mulher, do instrumento de trabalho, dos documentos pessoais, né? São tipos de violência patrimonial.
Temos também a violência moral, que é aquela conduta que configura calúnia, difamação ou injúria. Um exemplo bem recorrente é acusar a mulher de traição, é expor a vida íntima da mulher, algum vídeo, fotografia, são tipos de violência moral. E por fim, e a mais importante, que é a violência psicológica, que é qualquer conduta que cause dano emocional na mulher, que mine a autoestima da mulher, que prejudique o desenvolvimento da mulher, que vise degradar ou controlar o comportamento da mulher, suas crenças, suas decisões, são tipos de violência psicológica. Um exemplo muito recorrente é o ciúme excessivo, é o vigiar excessivo, manipulações, isolamento da mulher, dos amigos, da família, É um tipo de violência que a mulher tem que ficar muito atenta para saber identificar e saber procurar ajuda. E, doutora Laila, quais locais onde existem orientações em caso de violência doméstica, onde essa mulher possa procurar ajuda? A mulher que se identifique como vítima de violência doméstica poderá procurar a delegacia especializada no atendimento da mulher, que hoje conta com a sede própria e exclusiva, com atendimento exclusivo de mulheres, fica ali na Rua Miranda de Carvalho, número 2478, e vai poder registrar a denúncia e requerer as medidas protetivas cabíveis, O único problema é que a delegacia ainda está com atendimento no horário comercial por falta de efetivo. Então, ela só funciona de segunda a sexta, das 8 às 6 horas da tarde e fecha para o horário de almoço. Nos outros horários, a mulher poderá procurar a delegacia civil, que fica ali na Praça da Maromba, e poderá registrar a denúncia de violência doméstica. Caso não seja possível nesses dois locais, o Juizado de Violência Doméstica de Jataí também dispõe de WhatsApp, que você poderá mandar sua denúncia, registrar sua denúncia por esse WhatsApp, que o juizado fará o encaminhamento necessário para que seja encaminhada essa denúncia para a delegacia. O WhatsApp do juizado é o 99311 1518. E também é muito importante que a mulher busque as redes de apoio e de proteção existentes na cidade, como, por exemplo, o Projeto Colmeia, que é composto por 26 parceiros por mais variados segmentos, administração pública, poder público e a sociedade civil organizada, que poderá fazer o encaminhamento dessa mulher para profissionais capacitados. Vocês aí de casa, continuem prestando muita atenção, tem muita informação para você, hein? Doutora Laila, em outros momentos aqui no programa mesmo, nós falamos sobre algumas leis de proteção à mulher. E eu acho que a mais falada, sem sombra de dúvida, é a Lei Maria da Penha, não é mesmo? Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais sobre quais relações são aplicadas sobre essa lei. Você poderia nos explicar, por favor? Bom, Vanessa, nós tivemos vários avanços legislativos no que pertine aos direitos das mulheres, e a Lei Maria da Penha foi um grande marco, um divisor de águas na proteção da mulher. Tanto é que essa lei é considerada uma das 3 melhores do mundo. E ela é aplicada, Vanessa, nas relações que estão no âmbito doméstico, ou seja, com aquelas pessoas que convivem na mesma casa, naquele mesmo ambiente doméstico. São aplicados no âmbito familiar, seja consanguíneo ou por afinidade, e nesse âmbito independe de coabitação, e também são aplicadas nas relações íntimas de afeto, independente de coabitação também, independente se são relacionamentos atuais ou que já aconteceram. Então são esses 3 tipos de relação que a Lei Maria da Penha é aplicada. Vocês viram o quão amplo é, gente? O quanto essas relações elas podem se estender. Bom, eu espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo, mas nós precisamos chamar o nosso intervalinho, mas vocês sabem que é rapidinho, a gente já está voltando. Você sabe qual é o melhor jeito para você começar bem o seu dia? É aqui no Zilmar Borges Doceria Gourmet. Um lugar cheio de sabores e aromas, em um ambiente super aconchegante.
Os melhores bolos, doces, palhas italianas, banoffes, pães de queijo, cafés especiais e a melhor bala de coco da cidade. Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, aqui tem sempre uma opção deliciosa para você. Venha conhecer nossa doceria e cafeteria e experimentar todas as delícias. Zilmar Borges, Doceria Gourmet. A Casa do Sabor está de casa nova. Um lugar cheio de amor e sabor para você se sentir em casa. Agora, além de toda a variedade em quitandas, petiscos, congelados, bolos e pães integrais, a Casa do Sabor conta com uma cafeteria super aconchegante. Cafés especiais, croissants, quiches, disquinhos e salgados diversos. Cremo queijo e, claro, o melhor pão de queijo da cidade. A família Casa do Sabor está te esperando para um cafezinho super especial. E também tem um excelente serviço de delivery para seu maior conforto e comodidade. Do café da manhã ao happy hour, escolha a Casa do Sabor. Bom, retornando com a doutora Laila, estávamos antes do intervalo falando sobre quais são as relações aplicadas à lei. Em uma última pergunta, doutora Laila, a Lei Maria da Penha, ela prevê obrigatoriedade a mulher estar assistida, ou seja, por um advogado ou uma advogada, no curso de todo o processo, não é? Bom, Vanessa, essa é uma pergunta extremamente importante porque várias mulheres não têm conhecimento que a Lei Maria da Penha, lá no seu artigo 27, prevê que em todos os atos processuais, cíveis ou criminais, a mulher vítima de violência doméstica deverá estar assistida por uma advogada ou um advogado. E essa obrigatoriedade, Vanessa, é extremamente importante para que a mulher se mantenha fortalecida durante todo o curso, do processo em trâmite perante o juizado de violência, bem como para que ela se apodere-se de informações, que ela saiba quais são os seus direitos, seja na esfera criminal, possibilitando afastamento imediato dos riscos inerentes à sua integridade física, moral, patrimonial, dependente da qual violência doméstica essa mulher esteja sendo vítima, como pedido de afastamento do lar, pedido de proibição de frequentar o mesmo local que a mulher frequente, entre outras diversas medidas protetivas que é possível dentro da esfera criminal. E também é importante que a mulher tenha conhecimento dos seus direitos na esfera civil, como, por exemplo, fixação de alimentos, caso essa mulher seja dependente economicamente do seu agressor, possibilidade de fixação de dano moral, decretação de divórcio, reconhecimento de união estável, entre outras diversas demandas que é possível tratar dentro do próprio processo que tramita a denúncia de uma violência doméstica. E é importante pontuar também, Vanessa, que aqui em Jataí, para aquelas mulheres que têm vulnerabilidade social, nós temos um grupo denominado Mulheres Empenhadas. Elas fazem essa assistência jurídica para essas mulheres de forma gratuita, mas é apenas aquelas mulheres que não possuem condições de arcar com honorários advocatícios. Então, a mulher que vai na delegacia ou procura o juizado e faz o registro dessa ocorrência, após preencher um formulário para saber se ela preenche os requisitos para o acompanhamento dessa assistência jurídica de forma gratuita, automaticamente ela é encaminhada para esse grupo de mulheres empenhadas que vai fazer todo o acompanhamento processual, assistência jurídica para essa mulher de forma gratuita. Vocês viram?
Em Jataí, existe assistência jurídica gratuita para as mulheres com vulnerabilidade. Eu e a nossa equipe, vocês certamente já sabem, acompanham há um bom tempo, gostamos sempre de trazer esse tipo de pauta aqui para vocês, informativa. Porque eu sinto que caso consigamos mudar a realidade de uma só pessoa, hoje, no caso de uma só mulher, isso já nos vai fazer imensamente felizes. Por isso gostamos sempre de convidar pessoas especialistas para falar com vocês, como a nossa próxima convidada. A doutora Sabrina é juíza titular de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui da cidade de Jataí. E veio também bater um papo conosco. Doutora Sabrina, nós sabemos que quando se tem uma violência doméstica e a mulher faz a denúncia, ela consegue determinadas medidas. Eu gostaria que a senhora explicasse para todos nós o que são essas medidas protetivas de urgência, quais são elas e quem pode solicitá-las. E mais, é necessário levar alguma prova para comprovar a violência? Olá, Vanessa, é um prazer estar aqui com você, falando mais uma vez sobre violência doméstica. Medidas protetivas são instrumentos previstos na Lei Maria da Penha de urgência, né? São uma espécie de medida cautelar que o juiz se vale para poder retirar a mulher da situação de violência e romper o ciclo de violência em que ela se encontra. Essas medidas protetivas, elas podem ser solicitadas tanto pelo promotor de justiça, quanto pelo delegado de polícia, quanto pela própria mulher. Isso é uma raridade no nosso ordenamento jurídico. A própria mulher pode pedir medidas protetivas, o advogado dela pode pedir as medidas protetivas e o juiz também pode deferir de ofício essas medidas protetivas. E quais seriam elas? As medidas geralmente que são deferidas ali no juizado: o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato, em que esse homem também não pode manter nenhuma espécie de contato com a mulher, com os familiares e com as testemunhas. Existe também uma medida protetiva que é a fixação de alimentos em favor dos filhos em comum desse casal. Existe a medida protetiva também em que o juiz ele vai proibir o homem de celebrar contratos de compra e venda, locação dos bens do casal. E não é necessário que essa mulher leve provas para fazer um pedido de medidas protetivas, porque muitas vezes essas provas elas não existem, né? Geralmente a violência doméstica ela acontece entre quatro paredes, então existe apenas a presença dela e dele, então nós não teremos muitas vezes testemunhas, mas não há necessidade que essa mulher tenha provas. Doutora, e é possível fazer esse pedido da medida protetiva ainda que não exista o crime, né? E também eu gostaria que a senhora nos explicasse se o réu, se caso ele descumpra alguma dessas medidas, o que acontecerá com ele? A Lei Maria da Penha, ela não traz tipos penais, com exceção do descumprimento de medida protetiva. É o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Então, ela não é uma lei tipicamente penal. Tanto é verdade que a Lei Maria da Penha, ela não prevê ali crimes, ela prevê violência. Então, se ela sofre, por exemplo, uma violência psicológica, onde o homem, autor dessa violência psicológica, ele vai minar a autoestima dessa mulher, dizendo que ela é feia, que ela não é uma boa mãe, que ela não serve para limpar uma casa, que ela nunca vai dar conta de ter um curso superior ou de arrumar um emprego. Esse tipo de violência psicológica, ele não está tipificado no Código Penal como crime, né? Então, essa mulher, se ela sofre essa violência psicológica, ela pode fazer um pedido de medidas protetivas, ainda que não vai existir um processo penal, ainda que não tenhamos uma audiência de instrução, ainda que não tenhamos colheita de provas e não tenhamos uma sentença ao final condenatória ou absolutória. O sujeito que ele descumprir uma decisão judicial que defere medida protetiva hoje, ele vai incidir num tipo penal denominado artigo 24A da Lei Maria da Penha, sujeito aí a uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Muito bacana, doutora. E mais uma coisa, o que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar oferece atualmente? Atualmente, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, ele
oferece uma estrutura muito boa. Ela vai ser atendida numa sala extremamente acolhedora, privativa, onde ela vai poder desabafar, chorar, né? Esse acolhimento ali no juizado é um diferencial. Nós temos uma sala também de espera para as audiências de instrução e julgamento, extremamente acolhedora, né? Com livros, com uma fonte de água, com flores, com quadros, com mensagens, justamente para que a mulher, no momento em que ela aguarde a audiência, ela não tenha contato visual algum com o autor da violência. Essa mulher também, quando ela vem até nós, ela vai ter um acompanhamento por psicólogas do juizado, né, um acompanhamento psicossocial. Então ela vai ter um atendimento individualizado com as psicólogas, onde ela vai entender o que é violência, por quanto tempo ela permaneceu num relacionamento que ela sequer sabia que era abusivo. Nós temos também os grupos reflexivos para autores de violência. São grupos de 15 homens que vão participar de 10 encontros com as psicólogas do juizado, e ali vão ser tratados diversos temas, né, desde o que é violência, Lei Maria da Penha, paternidade, para que esse homem tenha uma autoconscientização, uma autorresponsabilização, né, porque é muito mais importante que esse homem se perceba violento do que ele tenha que cumprir uma decisão judicial que imputa a ele uma conduta, um comportamento que ele não se reconhece. Se ele perceber que ele é violento, ele pode, num outro relacionamento ou no mesmo relacionamento, tomar posturas diferentes. Então esse é um efeito que nós buscamos ali no juizado, que é um efeito pedagógico, né, restaurativo, reparador. Então nós tentamos de todas as formas atuar para que nós possamos realmente acolher essas mulheres, dar força e empoderá-las. Doutora Sabrina, é sempre um prazer poder ouvi-la e poder sempre entender um pouco mais. É um prazer, eu já disse isso para a senhora em alguns encontros que nós tivemos, que é uma honra para todas nós, para eu, mulher, principalmente, saber que tem uma mulher de pulso forte nos representando e lutando pelos direitos de tantas mulheres que não conseguem se desvincular ou pedir ajuda para se livrar desse relacionamento abusivo ou do seu agressor. Eu gostaria de falar novamente sobre algumas leis de proteção à mulher, que eu já falei aqui, inclusive na época da Semana do Dia Internacional da Mulher, porque esse programa é especial para você, mulher, que sofre ou já sofreu algum tipo de abuso ou violência. Para você que sabe da situação de uma amiga, de uma vizinha, de uma mãe, filha, irmã, para poder ajudá-la. E também para você, homem, que já presenciou ou algum dia vier a presenciar algo nesse sentido, e que vocês saibam o que fazer, saibam a quem recorrer, saibam que as leis existem para proteger essas pessoas. Eu vou mencionar para vocês agora algumas dessas leis e de que forma essas leis podem te ajudar. Mas caso você queira fazer um aprofundamento, faça uma breve pesquisa no Google e você vai conseguir todas essas respostas. Lei do feminicídio, o que é? É quando uma mulher perde a vida em derivação de abuso, violência doméstica, discriminação, menosprezo ou nos casos em que a mulher é levada a cometer suicídio por abuso psicológico ou simples fato de ser mulher. O ato deixa de ser um homicídio comum e torna-se qualificado e, consequentemente, um crime hediondo de extrema gravidade, cujo tempo de reclusão pode ser de 12 a 30 anos. A lei do feminicídio foi criada devido à necessidade de providências mais rigorosas refletidas nos altos índices de violência contra as mulheres no Brasil. A Lei 13.104, de 9 de março de 2015, tem o objetivo de incentivar a igualdade de gênero e pontua alguns agravantes. Feminicídio que acontece durante a gestação ou nos 3 primeiros após o parto. Feminicídio contra mulheres menores de 14 anos ou maiores de 60 anos ou portadoras de deficiência física ou mental. Feminicídio na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. Lei Maria da Penha.
A lei tem o objetivo de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, através de medidas protetivas. A Lei Carolina Dickmann. A lei define crimes cibernéticos no Brasil. A legislação classifica como crimes justamente invasão a computadores, tablets e smartphones conectados ou não à internet, que resulte na obtenção, adulteração ou destruição dos dados e informações. Lei do minuto seguinte. A lei oferece algumas garantias à vítima de violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, psicológico, social, exames preventivos e o fornecimento de informações sobre os direitos legais das vítimas. A legislação garante atendimento emergencial, integral e gratuito às vítimas. É importante ressaltar que não há necessidade de apresentar boletim de ocorrência ou qualquer outro tipo de prova do abuso sofrido. A palavra da vítima basta para que o acolhimento seja feito pelo hospital. Lei Joana Maranhão. Lei 12.650 foi sancionada em 2015 e alterou os prazos quanto à prescrição contra abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, de forma que a prescrição só passou a valer após a vítima completar 18 anos e o prazo para denúncia aumentou para 20 anos. Recentemente, agora, no dia 15 de março de 2021, a Universidade Federal de Jataí designou uma comissão para comporem a Comissão para Acompanhamento de Casos de Assédios Moral, Sexual e quaisquer formas de preconceito dentro da Universidade Federal de Jataí. E nós vibramos com essa conquista, principalmente pelas mulheres e meninas universitárias. No início do programa, nós falamos sobre o aumento dos casos de violência contra a mulher. Dados levantados no estado de Goiás nos diz que, no final de 2020, a partir de um levantamento que foi feito, os casos de feminicídios aqui no estado aumentaram 10%. Os casos de violência doméstica aumentaram 27%. Esse documento detalha mais de 14 mil casos de violência doméstica no último ano, o que representa um crescimento 27% comparado ao ano anterior. Esses números nos levam a crer que fazem parte de um resultado de um padrão de comportamento cultural. O nosso estado é marcado por questões culturais do homem rústico, bruto, sistemático, criado em um meio extremamente machista que reproduz padrões de comportamentos violentos. Ele se acha no direito de corrigir a mulher para colocá-la num papel submissa, ou só de mãe, ou só de esposa. E nós sabemos que isso é um retrocesso total e está continuamente sendo derrubado por várias ações, por vários movimentos que estão acontecendo e sendo feitos para poder esclarecer a população. Agora, no final do mês de março, o grupo desenvolvido por uma rede de apoio que se chama Projeto Colmeia, que é um grupo de empoderamento de mulheres, promoveu uma série de ações em Jataí. Todos esses eventos foram virtuais para poder conscientizar a nossa população de todos os direitos que essas mulheres têm, de todos os deveres nossos, de cidadãos, que de uma forma talvez indireta presenciamos eventualmente um caso desses, e esclarecer e dar forças para que a mulher busque e procure ajuda. Uma das questões muito importantes, faladas de forma maciçamente, é fazer com que você, mulher, trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua independência financeira, para que você não dependa desse agressor, para você continuar em casa, enfim. Existe um projeto aqui em Jataí, em parceria com o Juizado Especial, o qual a doutora Sabrina é a juíza titular, com a CIG, que chama-se Empresa Amiga da Mulher, onde várias empresas são associadas à CIG, Associação Comercial e Industrial de Jataí. Essas empresas receberam um selo. Esse selo, que se chama Empresa Amigo da Mulher, ela dá preferência para a ocupação de um cargo dentro dessa empresa para mulheres vítimas de abuso de violência doméstica, que deixaram o currículo nesse juizado especial, para que elas tenham a preferência de participar do recrutamento e seleção para poder ocupar essa vaga. Então, se você sabe de alguém que precisa de trabalho, precisa dessa independência financeira, de ter a sua autoestima resgatada,
por ter um trabalho, procure e entre em contato com a CIG ou com o juizado especial, que vocês vão obter todas essas informações e quais são as empresas parceiras que fazem parte desse projeto lindo. Bom, chegou a hora do nosso intervalo do programa, vai ser bem rapidinho. E vocês sabem que logo depois a gente tem uma receita deliciosa para ensinar para vocês. Só que antes a gente vai para o nosso momento parceiro, que hoje é com o Empório Casa Verde. Vamos lá? E hoje eu fiz uma seleção diferente para vocês. Todo mundo conhece a Essential pela linha de chocolates maravilhosos, que certamente é uma das que eu mais consumo em casa. Mas hoje eu separei alguns produtos que eu acho muito interessante vocês conhecerem. Além do Whey Protein, que muita gente já faz uso, esse aqui sabor cacau, é uma delícia para receitas, sobremesas, shakes, fica muito gostoso. Eu separei também o colágeno. Para quem faz uso de colágeno a partir de certa idade, é indicado fazer o uso de colágeno diário. Eu selecionei esse porque a Essential é uma marca muito conhecida e trabalham com produtos e com ingredientes de altíssima qualidade. Separei também para vocês esse mix de fibras. É um composto de fibras solúveis e insolúveis, muito importante para o funcionamento intestinal e para o funcionamento do organismo também. E por último, ômega 3. Quem nunca ouviu falar da necessidade de fazer ingesta de alimentos com a presença de ômega 3? Se você tem deficiência de ômega 3 ou quer aumentar a qualidade do consumo, tá aqui, ó, uma dica interessante para vocês. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. A Equifla Móveis para Escritório atua desde 2012 em Jataí e traz para você conforto, qualidade e satisfação para o seu ambiente de trabalho. Uma grande variedade em móveis para o seu escritório. Oferecemos também assistência técnica especializada. Acesse nossas redes sociais ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Goiás, 2186, no setor Santa Maria. Equifla Móveis para Escritório. Telefone 3632-6665 ou 3632-6713. Desde 2011, a Natufarma atende você e sua família com manipulação de fórmulas com qualidade. Com uma equipe capacitada para atendê-los com assistência farmacêutica na produção e dispensação de medicamentos com a qualidade comprovada pela sua eficácia. Natufarma, em frente ao Centro Médico. Eu sou a Fernanda Zaiden. Eu sou a Carolina Zaiden.
Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Oi, Bia, minha querida, que bom ter você aqui no programa novamente. Quero saber o que você vai fazer pra gente hoje. Olá, Vanessa, tudo bem? Bom, trouxe hoje a receitinha de brownie de abacate. Quis trazer essa receitinha hoje porque eu sei que você adora, porque você já experimentou e tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai adorar, porque é fácil de fazer e deliciosa. A gente vai fazer hoje um brownie de abacate. Bia, você sabe que esse brownie é um dos grandes amores da minha vida, né? Eu lembro da primeira vez que você fez esse brownie pra mim, inclusive, que eu te falei, Bia, a gente tem que patentear essa receita, que ela é maravilhosa. E que delícia, você escolheu justamente ela para vir ensinar aqui no programa pra galera que está nos assistindo. E quais são os ingredientes, Bia, dessa receita? Bom, para esse brownie, a gente vai precisar de ingredientes de abacate. Eu tenho aqui um abacate que eu trouxe da fazenda, orgânico. E aí a gente vai pegar dele 3 colheres de sopa de abacate, que vai na massa do brownie. Além disso, a gente vai colocar na massa desse brownie 50 gramas de chocolate 70%, 3 colheres de sopa de farinha de amêndoas. Essa farinha de amêndoas fica muito legal, mas a gente pode substituir por farinha de outra oleaginosa, de outra castanha, como farinha de castanha de caju ou farinha de amendoim, também fica legal. Um ovo, 2 colheres de sopa de açúcar demerara. A gente pode substituir por açúcar de coco e se quiser uma versão com menos carboidratos, a gente pode utilizar algum adoçante natural do tipo xilitol, eritritol ou estévia em pó. E a gente vai utilizar também 2 colheres de sopa de cacau em pó, 1 colher de sopa de óleo de coco e uma pitadinha de canela para dar um sabor especial no nosso brownie. Bacana, Bia, e é isso, né? A gente tem uma gama de variedades para substituir tudo hoje nessa linha de comida saudável. Então vamos lá, mostra pra gente como a gente faz esse brownie, o passo a passo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é derreter esse chocolate 70%. Como é que eu faço? Vou colocar ele aqui em um prato fundo, que é um prato que eu vou usar para misturar a massa do brownie. Coloquei o chocolate nesse brownie e vou levar para o micro-ondas para derreter. Aí como é que a gente faz? Eu coloco no micro-ondas, mas a cada 30 segundos eu vou abrir o micro-ondas e vou mexer com uma colher de sopa até ele derreter. Então eu coloco no micro-ondas, deixo 30 segundos, abro o micro-ondas, mexo um pouquinho, coloco de novo mais 30 segundos até que ele fique totalmente derretido, ok? Então vamos lá. Bom, fiz todo o processo que contei para vocês e por 3 minutos, que foi o tempo do meu micro-ondas, cada micro-ondas tem uma potência, então vai depender.
Mas olha só, ficou totalmente derretido. Agora, o que é a próxima etapa? Nós vamos pegar o nosso abacate, vou abrir e vou pegar dele 3 colheres de sopa. 3 colheres de sopa desse abacate. Vou levar aqui pro prato e vou amassar esse abacate com o garfo, misturando já com o chocolate pra gente montar a massa. O legal desse brownie é que a gente tem além de a gente ter uma versão mais saudável, porque o abacate, ele é um alimento extremamente saudável, com um tipo de gordura saudável que é muito benéfica para a nossa saúde do coração. Além disso, ele tem o beta-citoesterol, que é um composto muito legal, inclusive para quem tem colesterol alto, para ajudar na redução do colesterol. Então vale a pena a gente consumir o abacate. E aí aqui ele vai exercer um pouco um efeito de... Como ele tem essa gordurinha boa, ele vai substituir a gordura que a gente colocaria. Claro que a gente vai acrescentar uma colherzinha do óleo de coco, mas é uma quantidade bem pequena, tá? Bom, olha só. Coloquei o abacate aqui, amassei e já misturei com o chocolate. Quanto mais amassadinho, melhor. Mais misturadinho, mais homogênea vai ficar a nossa massa, tá? Por isso que eu estou tentando amassar e misturar bastante. Outra coisa interessante do abacate é que ele não tem um sabor tão acentuado. Então, geralmente a gente não, apesar de ser a base de abacate, a gente não sente o sabor de abacate. O que predomina aqui é o sabor do chocolate, do cacau, né? E aí o cacau também é um alimento extremamente interessante da gente colocar. Quando a gente utiliza um chocolate amargo ou um cacau, a gente tem uma concentração bem alta do cacau que tem flavonoides e que são muito interessantes com um efeito antioxidante e anti-inflamatório para manter a nossa saúde em dia, para aumentar a nossa longevidade, reduzir o processo, desacelerar, né, na verdade, o processo de envelhecimento. Então é outro alimento muito interessante de utilizar. Agora nós vamos acrescentar, para misturar mais aqui, os outros ingredientes. Então eu vou vir com a farinha de amêndoas, que é outro alimento extremamente saudável, tá? Que a gente vai acrescentar aqui, porque as amêndoas e as castanhas no geral são alimentos que têm tido muita recomendação de uso. Por quê? Porque elas têm fibras, elas têm gorduras de boa qualidade, tem proteínas. Então a gente vai observar que, além disso, esse brownie, se você faz com o adoçante, ele vai se tornar uma versão low carb, que praticamente não vai ter carboidrato nele, vai ter uma quantidade bem pequena, tá? Então é legal para dietas low carb também. Acrescentei a farinha de amêndoas, agora eu vou misturar o açúcar, as 2 colheres de cacau em pó, o óleo de coco e o ovo. E aí é só mexer bem para ficar uma massinha bem legal. Ó, Vanessa, misturei os ingredientes aqui na minha formei a minha massa, mas eu tinha esquecido de um ingrediente que dá um saborzinho especial, a canela. Vou acrescentar meia colherzinha de chá de canela nessa nossa receitinha. Eu adoro canela e acho que dá um toque especial, mas claro que é um ingrediente opcional. Se você não gostar tanto, não precisa acrescentar. Mas vale lembrar que a canela tem um efeito muito legal para a saúde, é anti-inflamatório, é termogênico, então vale a pena consumir. Bom, agora que a minha massa realmente está pronta com todos os ingredientes, eu acrescento 2 coisas para deixar ela mais gostosa, esse brownie mais gostoso ainda. Eu acrescento 25 gramas, mais 25 gramas de chocolate 70% picado,
no meio da massa. Aquele a gente acrescentou derretido. Por que a gente acrescentou ele derretido? Porque ele compõe a estrutura da massa. Agora esse daqui não, a gente acrescentou ele picado só para dar um adocicado no meio da massa. Bia, é muito legal você trazer essas propriedades, né, dos alimentos. E isso traz uma liberdade, uma sensação mais agradável na hora de você fazer e na hora de você comer também. Eu lembro que aquele último que você levou para mim em casa tinha avelã. E vou acrescentar uma colher de sopa de castanha de caju picada. Pode utilizar qualquer castanha, eu adoro fazer também com avelã, que eu acho que combina muito com chocolate. Mas como eu tinha castanha de caju em casa, é essa que eu estou utilizando. Tá, e depois de todos os ingredientes, então, o que é o próximo passo? Você já prepara a massa e leva para o forno? Depois de misturar todos os ingredientes, só a gente trazer a massa para a forma. Estou utilizando uma forma de silicone. O legal da forma de silicone é que não precisa untar porque ela não gruda, tá? Então, vou pegar a massa, transferir para essa forma e vou assar. Como que é a forma de assar? Geralmente eu coloco o forno, já está pré-aquecendo a 180 graus e aí é só levar o brownie lá por mais ou menos 20 minutos. Eu deixo, depois eu faço o teste do garfo, de colocar o garfo na massa e assim que o garfo sair mais limpo, eu já retiro o brownie e ele está pronto para ser servido. Distribuí o meu brownie no fundinho da minha forma. Ele deu aproximadamente aqui, ó, na metade. O brownie, por isso que ele até assa mais rápido, porque ele fica numa espessura mais fina, tá? Que eu acho que é uma espessura legal para brownie. E agora vou levar para o forno. Depois de 20 minutinhos, o brownie ficou pronto, assadinho. Agora eu vou desenformar, tirar da forma. Coloquei aqui no prato e tá pronto o brownie, bem fácil de fazer. Um detalhe importante desse brownie, gente, ele é delicioso e super saudável, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade que vai consumir. Afinal, ele é calórico, é feito à base de abacate, de farinha de amêndoas e de chocolate, ou seja, alimentos com gorduras de boa qualidade, mas que tem um valor calórico elevado. Então, consumir com moderação, ok? É uma receita rápida, né, Bia? Mas como você disse, a gente tem que sempre ficar atento à quantidade. Eu gosto de dividir com vocês aí de casa essa experiência de permitir comer alimentos saudáveis. Tudo hoje que você vai comer, quando você vai comprar, quando não é um alimento processado, você tem como criar e escolher esses ingredientes de forma saudável. É essa a diferença que o quadro do programa tenta fazer na sua vida. Alguns alimentos são voltados para dietas específicas, outros não. É para ensinar vocês aí de casa que tem como a gente comer de forma saudável, com alimentos que agregam na nossa saúde, no desenvolvimento das crianças. Vou servir um pedaço para você experimentar, hein, Vanessa? Uma dica legal e que eu já servi algumas vezes aqui na minha casa é servir o brownie com algum sorvetinho saudável feito à base de frutas, por exemplo. Eu já servi esse brownie com um sorvetinho de banana com amora. Eu só bati banana com amora congelada no processador e servi. Fica uma delícia. Bia, manda pra mim, quero ver como que ficou esse brownie. Vanessa, muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre participar do programa Comer Bem Faz Bem. Vou enviar um pedaço do brownie para você experimentar e me contar o que você achou. Ai, Bia, já tava com saudade, hein? Você lembra que você ensinou lá atrás, bem no começo do programa, uma receita que foi um petit gâteau e você fez com sorvete de banana congelada com frutas vermelhas, que é essa sugestão que você deu. Gente, é delicioso. Depois vocês procurem nos programas antigos lá no canal, vocês vão achar essa receitinha, viu? Mas é simplesmente banana congelada batida com fruta vermelha. Fica um sorvete de creme delicioso. E eu vou experimentar isso aqui, que eu tenho certeza que ficou maravilhoso. Então vamos lá.
Vamos dar a nota nesse brownie. Gente, olha isso aqui. Olha o quanto ele fica cremoso. Olha, isso aqui você bota no micro-ondas, dá assim um talinho de uns 5 segundos. Um sorvetinho em cima, isso é muito gostoso. Mas lembrando que tem que comer pouco, viu, gente? Não vai abusar, tá? Pia, como sempre, delicioso. Ai, já tava com saudades, viu? Você tem que vir mais aqui ensinar essas receitinhas deliciosas pra gente. E pra você ir de casa, faça. Vocês viram que são ingredientes todos saudáveis, leva um pouquinho mais de ingredientes, mas são coisas que normalmente a gente tem em casa, né? Você pode fazer a opção da farinha, usar um dos tipos de farinha integral, enfim, tá aí uma boa opção para fazer, para as crianças levarem de lanche, inclusive para a escola, aquele dia que dá aquela vontade de levar esses bolinhos que a gente compra, né? Eu comprava empacotadinho, pronto, processado. Vamos aprender a fazer esse. São saudáveis, as crianças vão amar porque tá delicioso. Ah, e não tem gosto de abacate nenhum, tá? E é isso aí, mais uma receitinha deliciosa. Comer bem faz bem. Programas como o de hoje me fazem ter esperança de vivermos um mundo mais justo e de um mundo melhor. Se você que está nos assistindo se identificou ou conhece alguém que passou por isso, ajude essa pessoa, incentive-a a denunciar. Existe uma rede de apoio de mulheres e homens do bem para dar suporte e para punir o agressor. Ninguém tem o direito sobre a vida do outro. Um homem, ele não é mais importante dentro do lar do que uma mulher. Se eles não forem parceiros, não estiverem juntos em um ambiente equilibrado, as coisas tendem a não dar certo. Esses padrões de comportamento que nós presenciamos, né, ao longo da história, eles foram totalmente revisados. Homens e mulheres têm direitos iguais. E você, mulher, não precisa passar por isso. Conte comigo, conte com o programa, conte com todas essas pessoas do bem que estão aí para ajudar você a sair dessa. E se você conhece alguém assim, fala para ela assistir o programa e a aconselhe a buscar ajuda. Nós vamos deixar alguns números aqui na tela para que vocês tenham em casa, anotem, deixem aí do lado para vocês buscarem ajuda. Se você, mulher, tem medo de denunciar, cadastre esses números com o nome de uma outra pessoa ou de um lugar, enfim, para que você tenha esse canal de apoio, de suporte, caso você precise. E conte com todos nós. Eu vou terminar o programa declamando uma poesia que eu achei muito forte e retrata alguém que vive sobre esse abuso psicológico, esse relacionamento abusivo e sofre violência doméstica. É um texto de Gibson Medeiros. Quantas vezes me bateu sem falar o que eu fiz? Eu só queria ser feliz. Você não compreendeu meu coração e ele sofreu, sentindo, e o corpo padeceu. Em troca de tanto amor, eu tive sofrimento e dor, mas eu não vivo sem você. É difícil de entender porque eu sou tão submissa. Eu sirvo para sua cobiça, para o seu momento de prazer. Porém, nada vou dizer. O meu direito é se calar. Se eu nem piso na calçada, mesmo assim eu fico marcada, sem ter forças para lutar. Apenas vou chorar, recuar mais uma vez, diante da tua embriaguez. Nada posso recusar, tudo tenho que aceitar, calada. Sou agredida, e por ser tão dependente, vivo casada e carente, escrava da minha própria vida. Eu gostaria de gritar para o mundo inteiro ouvir o tanto que eu sofri, sem poder denunciar. Se eu não tenho onde morar, eu vivo à mercê da sorte. Eu vou me recolher tão cedo, convivendo com o medo de escrever a minha própria morte.
Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz.